E aí, pessoal? Vamos direto ao ponto hoje. O que realmente define o sucesso na vida? Sabe, por muito tempo a gente pensou que era uma coisa. Mas o trabalho de Daniel Goleman vira essa ideia de cabeça para baixo. Ele fala de um outro tipo de inteligência, que não tem nada a ver com testes de QI, mas que é, na verdade, o que mais importa. Por décadas, a gente cresceu ouvindo a mesma história, né? Que para ser bem-sucedido era preciso ter um QI lá nas alturas. Mas e se isso for um grande mito? E se o QI for só um pedacinho de um quebra-cabeça muito maior? E olha só que dado impressionante que a pesquisa do Goleman trouxe. É de cair o queixo. O QI, aquele que todo mundo valorizava tanto, ele responde por só 20% dos fatores que levam alguém ao sucesso. Isso mesmo, só 20%. E os outros 80%? Bem, essa fatia enorme do bolo vem de outro lugar. Um lugar que a gente vai explorar agora. E não para por aí não. Se liga nesse número, 70%. Isso significa que em 7 de cada 10 casos, pessoas com QI considerado na média acabam tendo mais sucesso do que aquelas com QI de gênio. Isso meio que destrói aquela ideia antiga de que a nota na prova define o futuro, né? Então, o que explica isso? Qual é a peça que faltava? O próprio Goleman resume tudo numa frase. Na vida real, as emoções importam mais que a lógica. Pronto, a chave não está só na nossa capacidade de raciocinar, mas em como a gente lida com uma coisa muito mais humana, as nossas próprias emoções. Tá, mas como isso funciona na prática, lá dentro da nossa cabeça? Goleman criou um termo perfeito para explicar aqueles momentos em que até a pessoa mais inteligente faz uma besteira sob pressão. Ele chamou isso de sequestro emocional. Pensa assim, é como se nosso cérebro fosse sequestrado por um instante. A amígdala, que é o nosso alarme de incêndio emocional, dispara e simplesmente desliga a parte que pensa, o nosso córtex pré-frontal. E aí, a gente age no impulso. É aquela resposta rápida, sem filtro, que quase sempre vem com um arrependimento logo depois. Mas a notícia boa é que a gente não é refém disso. Existe uma ferramenta super prática para retomar o controle. A técnica PARE. É simples. Antes de explodir, você para, dá uma atenção especial à sua respiração, reconhece o que está sentindo e só aí escolhe o que fazer. É basicamente criar uma pausa, um espacinho de tempo entre o que acontece e como a gente reage. Então, para evitar esses sequestros e, de forma geral, gerenciar melhor as emoções, o Goleman criou um mapa. E a ideia não é ignorar o que a gente sente, de jeito nenhum. Ao contrário, é entender e usar as emoções a nosso favor. E esse mapa tem 5 pilares. E os pilares são estes aqui. Primeiro, a autoconsciência, que é basicamente se ligar no que você está sentindo. Depois, a autorregulação, que é não deixar a emoção te dominar. A motivação, que é usar essa energia para correr atrás dos seus objetivos. A empatia, que é sacar o que os outros estão sentindo. E, por último, as habilidades sociais, que é saber lidar com as pessoas. Agora, de todos esses, tem um que é quase um superpoder nas nossas relações com os outros. Vamos dar um zoom na empatia. E olha, não é só sobre ser bonzinho, viu? É uma ferramenta poderosa, de verdade, tanto para se conectar com as pessoas, quanto para liderar. E o interessante é que Goleman divide a empatia em 3 tipos. Pensa assim, a cognitiva é a empatia da mente, é entender o ponto de vista do outro. A emocional é a do coração, é sentir junto com a pessoa. E a compassiva é a empatia das mãos, é aquela que te faz querer ajudar, que te move para a ação. E o melhor de tudo é que isso se aprende. A empatia ativa é um treino. É prestar atenção não só no que a pessoa fala, mas em como ela fala. É ouvir a emoção escondida ali. É tentar devolver o que você entendeu. Tipo, pelo que tô vendo, parece que você tá se sentindo. Validar o sentimento do outro e, por fim, perguntar como pode ajudar. Não é um dom, gente, é habilidade. E se alguém ainda duvida que isso funciona no mundo real, dá uma olhada nesse dado. Equipes com líderes que têm empatia alta são 20% mais produtivas. 20%. Não é só sobre ser uma pessoa legal, é sobre gerar resultado. Empatia dá lucro em todos os sentidos. E agora a gente chega na parte talvez mais incrível disso tudo. Lembra que o QI é meio que fixo? A gente nasce com um potencial e ele não muda muito? Pois é, a inteligência emocional, não. Ela pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida. Isso não é achismo, é ciência. O nome disso é neuroplasticidade. Basicamente, nosso cérebro é como um músculo.
Quanto mais a gente pratica uma nova resposta emocional, mais forte fica essa conexão no cérebro. A gente consegue literalmente construir novos hábitos emocionais. E a melhor parte? Não tem idade para começar. E essa mudança é real, dá para medir. Olha só, com 21 dias de prática já dá para começar a criar um novo hábito emocional. Em 8 semanas, coisas como meditação diária já aumentam a nossa capacidade de autorregulação. E em 6 meses, bom, executivos que treinaram a sua inteligência emocional tiveram um aumento de 58% no desempenho. É uma transformação. Então, no fim das contas, a grande sacada de hoje é essa. O jogo não é sobre ser a pessoa com o QI mais alto. É sobre ser emocionalmente inteligente. E já que a gente viu que isso é uma habilidade que pode sim ser aprendida, a pergunta que fica é: por onde começar? Desses 5 pilares, qual deles parece ser o próximo passo mais importante na jornada de cada um? Fica aí a reflexão.